Aí, claro, né, em BPMN 1.2, quando uma ferramenta queria queria implementar a notação, ela tinha, até a própria especificação fala isso, haviam 3 níveis de conformidade. A conformidade visual, a conformidade estrutural e a conformidade semântica. Então, a conformidade visual era para garantir que os elementos tivessem a aparência conforme o descrito, com a flexibilidade de tamanho, cor, posicionamento do texto, né? Mas que, do ponto de vista visual dos elementos, a ferramenta ela deveria estar conforme a especificação. A conformidade estrutural era que a ferramenta deveria implementar as conexões e os relacionamentos entre os objetos, respeitando a especificação e as restrições definidas entre objetos e atributos. Então, ela deveria fazer uma garantia de que essas conexões elas fossem corretas e fossem de acordo com a especificação. E a conformidade semântica era para garantir que o nosso processo modelado com BPMN ele pudesse ser validado pela especificação. Então, deveria garantir uma consistência da modelagem com as especificações definidas e podendo ainda ser restringidas ou ampliadas de acordo com as características da ferramenta, conforme ela quisesse implementar. Mas em BPMN 2.0, como nós temos diagramas diferentes, nós temos novos elementos e nós temos visões diferentes do processo, então, com isso, se ampliou a gama, as formas de se ter conformidade ou aderência à especificação. Então, para uma ferramenta dizer que ela é aderente à BPMN 2.0, ela tem esses formatos. Ela pode dizer que ela é Process Modeling Conformance, ou seja, ela está em conformidade com a definição dos elementos utilizados na modelagem de processo e colaboração, ok? E aí ela pode atender níveis diferentes, nível descritivo, nível analítico ou o nível executável, que são os elementos basicamente necessários para que um processo possa ser executado com uma ferramenta. Depois, um Process Execution Conformance, que tem como ponto de vista garantir a semântica de execução e possibilitar que eu possa importar diagramas de processos, incluindo as definições de colaboração. Depois, um terceiro formato de conformidade seria o BPEL Process Execution Conformance, porque existe uma grade, uma espécie de mapeamento entre o BPMN e o BPEL, sendo que nem tudo aquilo que pode ser modelado com BPMN é possível de se implementar as is para o BPEL. Muitas vezes acaba sendo necessário algum tipo de ajuste. Então, isso aqui provavelmente foi trazido pelos fornecedores envolvidos na iniciativa de BPMN, que tem as suas ferramentas hoje baseadas em execução com BPEL. Esse modelo de aderência, de conformidade, foi criado para possibilitar que essas ferramentas pudessem se encaixar na utilização, que é o quê? Essas ferramentas têm que garantir que, ok, eles vão executar com BPEL, mas a modelagem em BPMN que a ferramenta permite realizar, ela tem que possibilitar que a pessoa modele com BPMN e isso seja compreendido pelo BPEL, que é, eu diria, um grande desafio, certo? Nós já trabalhamos com mapeamento em BPMN, com execução em BPEL, percebemos que nem sempre essa transição é natural e algumas ferramentas acabam empacando nesse sentido. E um quarto tipo de conformidade, então, seria o Choreography Modeling Conformance, que são para aquelas ferramentas que querem buscar um foco na modelagem de processos B2B, focando principalmente na parte de coreografia. Bom, então esses seriam os níveis de conformidade que poderiam ser adotados pelas ferramentas que querem adotar BPMN. E por fim, então, falando sobre as tendências que a gente visualiza. Então, algumas ferramentas já estão avançando na atualização do toolkit BPMN, com diferentes níveis de aderência e de conformidade. Então, é interessante quando se for analisar uma ferramenta BPMN, que diz que implementa BPMN, que vocês busquem também conhecer qual é o nível de aderência ela está atendendo. Depois, a gente percebe também que BPMN, com esses novos elementos, ela se torna uma notação ainda mais robusta e flexível, atendendo aos diferentes níveis de mapeamento de processos, né? Então, o Bruce Silver propôs esses níveis de descritivo, analítico e de implementação, que buscam utilizar elementos diferentes da notação. Todos eles conseguem ser atendidos tranquilamente por esses elementos que são trazidos pela BPMN 2.0.
Também devido ao detalhamento da semântica de execução, então como a especificação BPMN 2.0, ela traz uma descrição de como deve ser executado o BPMN, as ferramentas, pelo nosso ponto de vista pelo menos, é que elas tenderão a buscar mais a interpretação da notação como mecanismo de execução. Então, em vez de ter lá o seu mecanismo próprio, seu motor próprio de processos, em que cada vez que eu modelo um processo em BPMN eu tenho que convertê-lo para aquela linguagem daquela ferramenta, o que a gente entende é que com essa definição da semântica de execução, as ferramentas devem começar a direcionar o seu mecanismo de execução focando em interpretar a notação, em vez de convertê-la para a sua especificação. E também a oficialização da notação pela BPMN 2.0, pela OMG, embora, como eu comentei, já conste no documento de especificação lá da OMG, se vocês baixarem no site bpmn.org, a especificação BPMN 2.0, lá consta, dia 21 de junho, passa a valer a BPMN 2.0. Eu acredito que um anúncio oficial da OMG em relação à notação BPMN deve surgir quando nós tivermos mais produtos implementando essas novas definições. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu vou passar a palavra agora para o Diego. Obrigado, Kelly. A primeira, BPMN 1.2 já tinha um conjunto de 52 elementos para mapear os processos. Agora você nos mostra que BPMN 2.0 traz mais uma série de novos componentes. Preciso conhecer todos eles para modelar processos? Bom, essa é uma excelente pergunta e a resposta é possivelmente não. O que vai definir quais elementos você vai utilizar na modelagem de um processo são duas questões. A primeira é as restrições da ferramenta. Então, existem diversas ferramentas de modelagem de processos com BPMN. Algumas já estão, como eu comentei, migrando para BPMN 2.0, mas, eventualmente, elas não vão implementar toda a notação. Então, eventualmente, você vai estar restrito ao conjunto de elementos que forem adotados por essa ferramenta. E além da ferramenta, também o nível de modelagem, porque os elementos de modelagem, eles possuem diferentes níveis de profundidade, sendo alguns para usos específicos. Então, como eu comentei antes, o Bruce Silver, que é um dos principais autores que escrevem sobre o BPMN, inclusive é um dos consultores que participou da definição da nova especificação, ele propõe 3 níveis de modelagem. Até eu vi que alguém perguntou sobre os níveis de modelagem descritivo, analítico para automação, né? Esses níveis, eles não estão na especificação BPMN 2.0, eles, na verdade, são níveis propostos por um autor, que é o Bruce Silver. Bom, cada um desses níveis utiliza um subset diferente da notação. Se eu estou descrevendo o meu processo, eu vou utilizar um nível um pouco menos detalhado, eu tenho um foco em ter uma visão geral do meu processo. Na visão analítica, eu estou aprofundando porque eu desejo colocar todas as informações do meu processo necessários para que ele possa ser executado, mesmo que seja manualmente. E também, quando eu for para automação, então eu vou utilizar mais aspectos ainda da notação. Especialmente, por exemplo, na automação, a gente vai incluir ali controle de transação, cancelamento, esse tipo de coisa, compensação, que numa descrição de processo, um nível de negócio, por exemplo, a gente não acaba utilizando. Então, esses aspectos, mesmo tanto para BPMN 1.2 quanto para 2.0, vale igual, né? Cada nível utiliza um subset diferente da notação. O importante realmente, do meu ponto de vista, é conhecer a especificação e entender o comportamento proposto para cada elemento para garantir que a modelagem que você está fazendo vai ser corretamente compreendida por qualquer pessoa que conheça a notação. Então, eu já vi pessoas utilizando, às vezes, um elemento de message para informar que aquilo é um e-mail, certo? E isso não significa necessariamente um e-mail. Então, às vezes eu vejo pessoas desenhando no seu fluxo, eu trago um pouco da experiência dos próprios cursos que eu tenho dado, tá? Desenhando no seu fluxo e utilizam um message flow para mostrar que o fluxo está indo de um processo para o outro e esquecem de desenhar como seguiria o fluxo do processo na pool principal, né? Então, esses aspectos de como a notação é representada e como os elementos se conectam, eles são importantes de serem conhecidos muito mais do que realmente conhecer com profundidade cada elemento. Um aspecto, com certeza, que eu posso dizer para vocês, aprender a notação BPMN 2.0 a partir da especificação é um grande desafio, porque ela é permeada de informações técnicas
entre trechos de XML, detalhamento de classes. Então, isso é o aprendizado da notação BPMN a partir da 2.0, baseado na especificação, deve ser um pouco complicado nesse aspecto. Bom, mais alguma pergunta, Diego? Sim, temos várias perguntas. Vamos para a próxima, então. É possível representar também um processo físico? Sim, o BPMN, embora ele traga muitos elementos que são utilizados só para uma documentação de processo que vai ser automatizado, e a gente falou aqui, né, da especificação de processos, da especificação BPMN 2.0, que traz uma série de aspectos para a execução. BPMN funciona muito bem também para descrever processos que vão ser executados manualmente. Existem alguns elementos específicos, por exemplo, como o subprocesso ad hoc, que isso já existia no BPMN 1.2, que o subprocesso ad hoc, eu não vejo como uma ferramenta conseguiria automatizar isso, ele requer um controle, né? E o ad hoc, ele é bastante variável. Então, nesse sentido, eu entendo que sim, que BPMN, independente se seja 1.2 ou a 2.0, ela pode ser utilizada para modelar tanto processos que venham a ser automatizados, e aí, claro, se tem uma série de benefícios na automação de processos, como processos que vão ser executados manualmente, ok? Bom, pessoal, vamos para a próxima pergunta, então. Quais ferramentas já estão usando a versão BPMN 2.0 efetivamente? Olha, eu ainda estou estudando isso e acompanhando algumas ferramentas. Eu conheço como ferramenta de modelagem, e aí ela só faz realmente modelagem descritiva, porque não tem nenhum processo. Tem o Oryx Editor, que é uma ferramenta criada por uma universidade alemã, se não me engano, que já implementa, inclusive, possibilita utilizar os diferentes diagramas. Tem uma aderência bem boa aos elementos. A maior parte dos desenhos que eu fiz aqui de processos, esses que eu mostrei nos slides, foram feitos nessa ferramenta. Sei que nos Estados Unidos eu vi já algumas apresentações da ActiveVoz, que implementa Event Sweep Process, esses elementos assim. Não conheço num nível de profundidade muito grande. Eu sei também que o Microsoft Visio tem um stencil já adequado para BPMN 2.0. Mas eu ainda estou estudando ferramentas. Se vocês quiserem mais informações a respeito disso, a gente até pode continuar trocando algumas figurinhas. A gente tem o BPM Fórum, que eu participo com frequência, onde a gente também troca várias informações sobre ferramentas e sobre anotação e sobre vários aspectos de gestão de processos. São formas da gente conversar a respeito, certo? Mas, assim, das ferramentas que eu conheço são essas. Próxima pergunta. Onde posso baixar as especificações da BPMN 2.0 em português? Olha, não existe no momento uma tradução da especificação BPMN em português. Eu não conhecia nem da BPMN 1.2. Eu acho que tradução da especificação para português não existe. Então vamos para a última pergunta. Como é a adoção do BPMN no mundo hoje? Corre o risco de utilizar uma notação que não vai ser entendida por muitos profissionais? Olha, a iProcess, nos projetos que a gente realiza com os nossos clientes, nós buscamos modelar os nossos processos, o escopo do processo a ser automatizado. Já fazem 3 anos que nós utilizamos o BPMN, com certeza, talvez até mais. Eu estou acompanhando o BPMN já fazem uns 4 anos. E eu conheço muitas empresas que já utilizam BPMN para representação de processos. Ainda tem bastante a amadurecer, mas a maior parte das ferramentas hoje de BPM implementam a notação BPMN, a maior parte delas. Eu vejo que é um movimento natural, assim, para modelagem de processos de negócio. Tanto os processos, né, de novo, numa descrição, numa modelagem descritiva, que tem o foco em representar o processo ou fazer uma leitura sobre o processo, quanto os processos de automação. Tá? Não tenho números para te dizer a respeito disso, mas eu posso te dizer que é amplamente utilizada já BPMN 2.0. E hoje BPMN é basicamente uma questão-chave para iniciativas de BPM. Posso falar isso com segurança. Ok? Pessoal, muito obrigada. Nós temos assim, inúmeras perguntas, eu realmente gostaria de responder a todas. Aquelas que a gente não conseguiu responder agora, nós vamos mandar um e-mail para vocês, para cada um,
com as respostas das suas dúvidas, tá? Nós não vamos expor ninguém, tá bom? Obrigada muito pela participação. Acho que o Diego quer dar um tchauzinho, tchau. Certo, pessoal. Então, em nome da iProcess, eu agradeço a todos que participaram desse nosso evento. Nós esperamos que esse seminário tenha atendido as expectativas de todos. Uma boa tarde a todos e até um próximo webinar.